Vocês já estavam entre as frestas deste texto antes de eu o escrever. Algumas porque questionariam, como eu mesma questionei, a relação de um dos mitos fundadores da ideia de Europa com o que se entende por negridão ou por negritude. E outras porque esperariam, como eu mesma esperei, que uma poeta negra partisse da poesia chamada poesia negra. Não é dado às mulheres da dinastia das Eiras, lavadeiras, cozinheiras, quitandeiras, faxineiras, papeleiras, falarem ou serem escutadas. Quando falamos, nossa subjetividade é descartada em favor de um suposto discurso negro. A nossa fala é tomada por conhecida antes de pronunciarmos qualquer palavra. Além disso, há outra dificuldade diante da minha tendência, e não apenas minha, de querer abarcar o impossível, de querer atender a dupla expectativa que me prende, que nos prende entre lados aparentemente opostos, o do figurino negro e do figurino não negro. Ainda compartilho com vocês outra dificuldade, que inclusive me fez pensar seriamente em estar aqui hoje ou não estar. Por quê? Porque me pedem que eu transforme o meu jeito de falar, que eu utilize um dicionário mais próprio para uma mulher negra, que eu seja mais doce e menos dura, que eu seja menos formal e mais risonha. Sempre me acompanham as famosas frases relativas à brabeza da mulher negra. Ai, como ela é braba! Já até me disseram, vocês acreditam? Já até me disseram que eu quero dar um carteiraço, tentando me passar por uma mulher branca e assim então visitar os salões da branquitude com esse meu jeito de querer existir e de não apenas resistir, como disse a professora Fernanda Oliveira numa live. Enfim, querem que eu vista um figurino da suposta mulher negra. Minha tia bisavó, Joaninha, era costureira. Quem sabe até pudesse costurar para mim e para quem queira, para quem quisesse melhor, uma roupa assim. Considerado tudo isso, me autorizei a transnegressão de falar hoje e aqui em meu próprio nome. Talvez esse o motivo do excesso de pronomes eu desde o início da minha fala. Mas escutem, não se trata de uma afirmação ególatra, egoísta, mas o reconhecimento de que assim o posso, porque outras já me nomearam. Outras já me nomearam. Minha avó paterna lia poemas no seu trabalho de doméstica. Seu nome, Herculana. Herculana. Esse nome, desde sempre, esteve associado a uma narrativa épica,
Me refiro a Hércules. Hércules soube que poderia reparar, expiar sua culpa pelo assassinato de toda a sua família com 10 trabalhos. Contudo, 2 trabalhos dessa série inicial de 10 não foram considerados. Um, porque ele recebeu a ajuda de seu sobrinho. E outro, escutem bem, e outro, a limpeza dos estábulos, porque ele recebeu pagamento. Assim, desconsiderados 2 trabalhos, ele teve que realizar 2 trabalhos adicionais. E os 10 trabalhos de Hércules se transformaram nos famosos 12 trabalhos de Hércules. No que deveria ser o seu 10º e último trabalho, roubar uma manada de bois mágicos vermelhos, Hélio, o deus do sol, emprestou a Hércules o seu carro, para que o herói pudesse então se deslocar ao local da tarefa de um modo menos desconfortável. Surge aí o meu nome, Eliane. Hélio, Hélia, Eliane. Mas sem um H que inicia, que marca Herculana, que marca o início de Hércules, de Hélio e até de Hera. O meu H se perdeu na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, onde eu fui criada. Se perdeu esse H, levado pelo vento de Ansan. E até aí, nessa fronteira, chamada Fronteira da Paz, entre o Brasil e o Uruguai, eu estava emparedada entre o português e o espanhol, entre o ar e el aire. Então, pessoal, eu já entro nessa narrativa com uma perda, a letra H. Talvez até seja um ganho, embora eu continue emaranhada nos 12 trabalhos impostos às mulheres de minha sucessão dinástica. Aqui, outra aproximação com um herói trágico. O trabalho sem o justo pagamento. Uma narrativa registrada no corpo de nossas ancestrais e de várias de nós que ainda nos movimentamos nas salas das casas ricas ou da classe média ou dos escritórios ou das grandes instituições, inclusive públicas, no trabalho considerado de menor valor. Entre as 12 horas em que se divide cada porção do dia, vó Herculana realizava 12 trabalhos. Assim como hoje, nós, durante os 12 meses do ano, também realizamos 12 trabalhos, sendo o tempo de nossas vidas assim contado. Mas desses 12 trabalhos, sempre se retiram 2. Sempre se retiram 2. E ficamos, então, com esse sentido enganoso de que somos menos, de que nosso trabalho vale menos, de que nos falta algo na voz, no corpo, no cabelo, de que nos falta um figurino adequado e que temos que estudar mais e trabalhar mais e sermos mais disciplinadas, de que temos que dormir menos e, quem sabe, até conseguirmos uma costureira mágica para o tal figurino. Contudo, por mais que o façamos, esse mais nunca se mostra suficiente para aquilo que queremos e para aquilo que querem de nós. Até na negação de nossa mulheridade, e não sou uma mulher, nos aparentam e nos aparentamos a masculinidade clássica do herói. Até na força a nós atribuída, inclusive para nos negar direitos, somos aparentadas a esse semideus que talvez não precisasse de ar e nem de dinheiro.
nossos trabalhos hercúleos parecem ser insuficientes a que entre eles possamos parar, respirar e jogarmos uma palavra ao vento, como diz o poeta Ricardo Aleixo no poema Palavrear. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. As palavras que pronunciamos caem pesadas no pó dos livros das estantes de outros. Amata Aido, poeta de Gana, no último trecho de um poema que eu adoro, chamado Uma Saia de Seda ao Sol, diz: eu respirei e me belisquei, feliz de estar viva, porque você é. Nós, mulheres negras, ainda não fazemos isso. Respirar e nos beliscar, felizes de estarmos vivas. Assim como sou neta de Herculana nos seus 12 trabalhos, Hércules, pessoal, poderia ser bisneto, ainda que postiço, dada a intervenção do senhor Zeus, de Andrômeda. Para o fim do que conversamos, Andrômeda foi uma mulher cuja imagem se embranqueceu. Qualquer pessoa que a tenha visto em quadros, na internet ou em filmes, pensará que ela é uma mulher branca. Mas o artigo A Andrômeda Negra, da historiadora de arte britânica Elizabeth McGrath, de 92, mostra que os mitógrafos gregos definiram Andrômeda como uma princesa da Etiópia. E os gregos chamavam de etíopes os polos de pele, como a minha, que o poeta romano Ovídio se refere à pele de Andrômeda como pele negra, e que artistas omitem sua negritude em toda a história da arte ocidental, porque Andrômeda deveria ser bonita, e beleza e negritude são figurinos que não fecham, são conceitos excludentes. Andrômeda não cabia no figurino que queriam para uma princesa. Tiveram que transformá-la. Sua vida foi sufocada pela mesma bota e pelo mesmo joelho que tiram a respiração e a palavra, que tiram o sopro da vida das mulheres negras e de seus rebentos. Andrômeda é nossa ancestral sufocada pelas botas dos discursos dos amos, assim como outras de nós foram sufocadas. Mas é por sua mão etíope, e nenhuma solta a mão da outra, por essa mão negra, agora resgatada, é que vamos à região da atual Nigéria. Mas vamos com calma. Não podemos caminhar 1 ano, 2, 3, pois já nos negamos a sermos hercúleas. Vamos novamente parar, respirar, quem sabe pedir a carruagem da divindade solar Hélio emprestada. E vejam, pessoal. Ogum! Ogum! Ogum onireu colmi, irumolete inrum mini. Olomini lefedeué, oriquia Ogum, poesia tradicional iorubá. Vejam, pessoal, ali está Ogum, o ferreiro. Um dia, ao tentar violar sua mãe, Yemu, Ogum foi surpreendido por seu pai, Obatalá, nessa tentativa terrível. Mas o próprio Ogum se encarregou do castigo. Foi-se para um lugar bem distante, viveu para o seu trabalho, se afogando em amarguras, até que Oxum chegou
e Ogum foi perdoado. Feito Hércules ou Ogum, ou feito Hércules e Ogum, é possível que nós, nesses 12 trabalhos, que não são sempre 10, estejamos expiando uma culpa, tentando reparar uma culpa. E que culpa será essa? Cometemos algum crime que não possa ser apenado pelos meios ordinários? Hércules e Ogum cometeram crimes do assassinato ou da tentativa de violação de quem chamaríamos de sua gente, a mãe, a esposa, os filhos. Não importa. Não importa quantos séculos tenham se passado. Talvez conviva conosco o sentimento de que não podemos respirar enquanto gente nossa ficou no fundo dos oceanos, ou à flor da terra, ou nas valas comuns, ou nos cemitérios clandestinos, enquanto gente nossa foi branqueada ou cumpre pena, mesmo sem crime, ou está agora mesmo com uma bota no pescoço. Sabemos que Olodumare mantém em segredo a tecnologia do sopro da vida que dele emana. Mas, apesar disso, ele não apenas permite, mas ordena que façamos uso desse sopro nas frestas entre um trabalho e outro. Podemos respirar, nos sentindo vivas. Podemos até nos beliscar para sabermos se é verdade. E vivas, podemos falar em nosso próprio nome. Temos a cabaça da criação em nosso poder, as palavras. E falando em nosso próprio nome, nomearemos outras tantas que se perderam e que mesmo no mundo dos ancestrais, nos ouvindo, poderão respirar. Aquelas que morreram jamais partiram, estão na sombra que se aclara e na sombra que se espessa. É um trecho adaptado do poema Sopros, do senegalês Birago Diop. Eu sou feita, nós somos feitas dessas vozes, aquelas que dizem que eu devo isso, aquelas que dizem que eu não devo ou devo aquele outro, as vozes que dizem de uma Andrômeda negra, as que dizem de Iansã, de Ogum. Por isso, como fizemos agora, cada uma de nós pode inventar o seu próprio mito, com o seu próprio nome, com o seu nome próprio. Já há algo imposto, mas nem tudo está determinado. Cavando o nosso lugar, retirando o excesso de terra, ou de água, ou de entulho, aí poderemos nos respalavrear. Obrigada pela oportunidade de respirar com vocês e por deixarem que minhas palavras, assim sopradas, continuem a falar, ainda que ao vento, e que bom que jogadas ao sopro do vento.